Apocalipse 15, verso de número 1, a palavra de Deus, ela diz assim: E vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. E eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ouvir a tua voz nesta noite, Pai. Dá-nos a sabedoria, a revelação, a graça, o discernimento, para entender aquilo que o teu Espírito deseja ministrar aos nossos corações. Fala, Senhor, em cada coração particularmente. Fala, Senhor, da forma com que só tu sabes falar ao coração humano. Porque as minhas palavras são limitadas, são insuficientes para alcançar o mais profundo da alma das pessoas que me ouvirão daqui em diante. Mas eu tenho a convicção, Senhor, que o teu Espírito, que conhece cada coração, que conhece a situação de cada alma que aqui se encontra, sabe aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 15 de Apocalipse, ele antecede o derramamento das últimas taças do juízo de Deus. O cenário é de tensão máxima, de tensão nível hard. No entanto, João, ele percebe, ele discerne, ele vê algo surpreendente antes que o juízo se manifeste na sua totalidade, antes que o juízo se manifeste plenamente. João vê um povo diante do mar de vidro que canta um hino triunfante. E isso é muito surpreendente de fato. Um povo que está diante de um mar de vidro e que canta um hino triunfante. E eles cantam 2 hinos em um só. Eles fazem um pupurri celestial. Eles cantam o cântico de Moisés, que remete à libertação da escravidão no Egito, conforme Êxodo capítulo número 15. Mas eles também cantam o cântico do Cordeiro de Deus, que aponta para a redenção escatológica, a redenção final, a redenção plena, consumada na cruz, a redenção consumada em Cristo, conforme Apocalipse de número 22. E a mensagem é muito clara. Quando eu parei para analisar essa cena, esse quadro, esse texto, eu percebi uma cena muito clara. O Deus que conduziu um povo à libertação da opressão no Egito no passado, é o mesmo Deus que conduzirá um novo povo, um povo redimido pelo sangue do Cordeiro, no futuro. A mensagem ela é muito clara. O Deus que operou no passado é o mesmo Deus que continua operando no presente, é o mesmo Deus que continuará operando no futuro e que levará um povo reunido para viver consigo pela eternidade. Mas o texto também ele levanta uma pergunta. Quem são esses?
Quem são esses que entoam um hino de triunfo? Quem são esses que cantam o hino da vitória? Quem são esses que estão credenciados a entoar um hino de triunfo? E o texto responde para nós, implicitamente. E é isso que eu quero dividir com vocês a partir de agora, pedindo a graça, a revelação e a direção do Espírito Santo de Deus para que Ele fale ao teu coração. Quem são esses que cantam? Porque cantar é bom demais. Cantar faz bem para a nossa alma. E como diz o ditado popular, quem canta os seus males espanta, mas o conceito para nós é outro. Quem canta os cânticos de Deus adora ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então o cântico para nós, ele tem uma expressão numa prateleira de cima. Não é simplesmente cantar por cantar. Não é simplesmente cantar para fazer um bem para a alma. É cantar para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Quem são esses que cantam? Os que atravessaram a pressão sem negociar a sua lealdade. Agora olha só a parte B do verso 2, o que diz o texto. Os que tinham vencido a besta e a sua imagem. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vou confessar aqui o meu pensamento teológico a respeito da questão de arrebatamento da igreja. E eu sinto essa liberdade porque o nosso pastor também pensa na mesma linhagem que eu penso e que é uma linhagem um pouco diferente da nossa convenção. Eu entendo, e esse texto me deixa para mim muito evidente e claro que sim, a igreja passará pela tribulação. Porque o texto está falando de um povo que não é um povo estranho. Um povo que foi martirizado, um povo que foi perseguido, um povo que foi humilhado, um povo que foi trucidado. E esse povo, ele tem nome. Esse povo tem um dono. Esse povo foi redimido por um sangue precioso. Esse povo se chama a Igreja de Jesus Cristo. Então eu creio sim, em conformidade com o mesmo pensamento do nosso pastor. Eu sei que talvez existam alguns aqui nesta noite que pensem ao contrário, que sejam pré-tribulacionistas. Eu, por exemplo, sou pós-tribulacionista. Para mim, aquele hino que cantam, às vezes, eu acho até legal, bonitinho. Acho bom aquele hino. Mas para mim ele não faz muito sentido. Aquele hino que diz que os vagões estão vazios, os aviões estão sem piloto, esse hino não faz muito sentido para mim à luz desse texto. Porque esse texto, ele deixa explícito que eu estou abrindo o meu coração para você aqui nesta noite. Mas vamos fechar o parênteses. Se você quiser maiores explicações, numa melhor oportunidade eu posso te dar esse respeito. Porque não é o tema da mensagem nesta noite. Agora, olha só que interessante. O texto, ele não exalta os que se livraram da perseguição. O texto não exalta aqueles que faziam campanha por uma libertação. O texto, ele não enaltece aqueles que pediam, intercediam por um livramento, não. O texto fala explicitamente e exalta explicitamente aqueles que foram pressionados até o fim, mas que permaneceram fiéis, que não cederam, que não negociaram os seus princípios e os seus valores. A igreja de Jesus Cristo. Eles venceram, não foi evitando o conflito, não foi evitando a perseguição, não foi evitando a grande tribulação. Eles venceram porque permaneceram fiéis dentro da tribulação ao preço da própria vida, ou seja, ao
pagando com a própria morte. A igreja de Jesus. E aqui está o grande paradoxo da vitória. Por quê? Porque o conceito que se tem no meio ou no ambiente evangélico, quando se fala de vitória, fala-se de um livramento. E é vitória, de fato é vitória. Mas o conceito comum que se tem é de prosperidade, de sucesso. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que o conceito de sucesso, de vitória, de livramento e de libertação está numa prateleira acima daquilo que comumente nós entendemos como vitória. Porque o texto fala de gente que sofre, de gente que padece, de gente que dá sua própria vida por amor ao Evangelho. E esse é o paradoxo da vitória. Porque eles tombaram diante dos homens, mas estão em pé diante do Cordeiro Santo de Deus. Essa realmente é a verdadeira vitória. E o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com esse povo que canta o hino da vitória? Com esse povo que canta o hino de triunfo? Guarda isso no seu coração. A besta pode até tocar o corpo daquele que serve a Jesus, mas jamais, jamais vai tocar a alma daquele que se rendeu a Jesus. É por isso que Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10, nos exorta: sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Nós vivemos uma crise de lealdade. Nós vivemos uma crise de fidelidade num ambiente onde se fala que se crê em Cristo. Os dados estatísticos mostram que já existe uma igreja paralela à igreja praticante. Eu não sei se você sabia disso. Existe uma igreja com um número superior à igreja praticante no Brasil. Ou seja, o número daqueles que estão fora da igreja, o número daqueles que um dia tiveram uma experiência com Cristo, o número daqueles que um dia ouviram o Evangelho, o número daqueles que um dia frequentaram, pregaram, cantaram, deram aula na escola dominical, o número ele é superior ao número daqueles que frequentam cultos e que estão dentro de uma igreja. Isso sem contar aqueles que estão nominalmente dentro de uma igreja e que, de fato, ainda não nasceram de novo. Levando isso em consideração, o número ele aumenta ainda. Mas quem são esses que cantam? Os que atravessaram a tribulação, a perseguição, aqueles que foram martirizados por amor a Cristo, aqueles que foram perseguidos por amor a Cristo, mas não negaram a sua lealdade e a sua fidelidade. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida, diz o Senhor. É a fidelidade, meu irmão, é a lealdade, é a credencial que vai nos fazer ouvir naquele dia: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. É a lealdade, é a integridade, é a fidelidade que é a credencial para nos fazer naquele dia do acerto de contas: bem está, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Só que é preciso lealdade e fidelidade. Quem são esses que cantam? O texto responde: os que aprenderam a interpretar a história a partir de Deus e não a partir do sofrimento. Eu repito. Os que aprenderam a interpretar a história a partir do caráter de Deus, da visão de Deus, do Evangelho de Deus, da palavra de Deus, e não
do sofrimento. Porque o versículo 3, na parte B, ele diz uma coisa muito linda. Ele diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras. Que declaração linda. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Mas é um povo que foi martirizado. É um povo que foi morto por amor ao evangelho, que está fazendo essa declaração linda. E isso, mais uma vez, eu volto a enfatizar o conceito de vitória que nós temos no ambiente, principalmente evangélico. Essas pregações motivacionais, essas pregações de coach, essas pregações que massageiam o ego, mas não tratam o caráter, essas pregações e mensagens que trabalham simplesmente o terreno e o temporal, mas não preparam o coração do crente para a eternidade. Esse povo, eles fazem essa declaração: grandes e admiráveis são as tuas obras, porque eles foram testemunhas de Jesus. E a palavra testemunha no original significa mártir. Dar a sua vida por amor ao evangelho. Dar a sua vida por amor ao reino de Deus. Dar a sua vida por amor aos princípios e valores eternos. E esse povo faz uma declaração tão linda: Senhor, não importa o que eu sofri, não importa o que eu passei, não importam as perseguições, não importa as dores que vieram sobre a minha alma, não importa tudo aquilo que eu passei, o que importa é que eu estou na tua presença e eu reconheço que grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor. Do ponto de vista humano, a história deles terminou em execução, mas do ponto de vista eterno, terminou em exaltação e glorificação. É totalmente diferente o conceito. Agora perceba, o sofrimento não embaçou a visão deles a respeito de Deus. Isso me ensina, ou isso nos revela, que o sofrimento não teve a capacidade de fazer com que eles questionassem o caráter de Deus, os caminhos de Deus, as decisões de Deus a respeito da vida deles, porque afinal de contas, Deus permitiu que eles fossem martirizados. Deus permitiu que eles fossem até o final pagando com a própria vida. Mas o texto me mostra, através dessa declaração, que eles não permitiram que a dor distorcesse o caráter de Deus na vida deles. Irmãos, como isso é importante para nós. O sofrimento tocou a história deles, é verdade. A perseguição, a angústia, a tribulação, a dor, tudo isso que faz a nossa alma sofrer, tocou a história deles, mas não conseguiu tocar a disposição que eles tinham de adorar a Deus, de adorar ao Rei dos Reis, de adorar ao Senhor dos Senhores, porque poderia ter vindo perseguição, tribulação, angústia, mas nada disso roubou dentro deles a disposição de continuar dizendo: Deus é bom o tempo todo Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Esse povo é um povo de um nível diferenciado. Esse povo que estava diante do mar de vidro e cantava, é um povo de uma fibra diferente. E sabe por que ele é diferente? E ele não é diferente de mim e de você? Porque eles tinham a presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus,
Pode vir a perseguição, pode vir a tribulação, pode vir a angústia, pode vir a dor, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus faz como Paulo e Silas na prisão. Eles cantam adorando a Deus, porque eles sabem que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Se Cassiane estivesse aqui nesta noite, ela estaria pregando assim no meu lugar. Então louve. Simplesmente louve. Está doendo, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Porque o teu louvor, meu irmãozinho, invade o céu. Está doendo, louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Simplesmente louve. Porque o teu louvor tem a poder de atrair a atenção de Deus. E quando você atrai a atenção de Deus, Deus responde com conforto, com consolo, com graça na tua alma, em nome de Jesus. Deus vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele abre as portas. É mais ou menos assim, né? Quem são esses que cantam? Aqueles que aprenderam a interpretar a história a partir do caráter de Deus e não a partir do sofrimento. Mas quem são esses que cantam? Quem são esses que cantam? O texto responde. Os que afirmam justiça, mesmo quando experimentaram injustiça. Os que afirmam justiça, mesmo experimentando injustiça. A parte C do verso 3 diz assim: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Oi? Eu pensei a hora que eu li o texto. É isso mesmo? Esse povo está dizendo que justos e verdadeiros são os caminhos de Deus, ó Rei dos séculos. É isso mesmo? É isso mesmo. Eles foram martirizados, perseguidos, injustiçados, caluniados, mal falados, mas eles dizem assim: nada disso importa, porque justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Essa semana aconteceu algo interessante. O meu neto do meio, o Anthony, que a maioria de vocês aqui conhece, ele foi contrariado pela Márcia. Eu não me lembro direito no que foi que aconteceu, ou no que foi que ele foi contrariado. Mas então ele cruzou os bracinhos assim, armou um beiço maior que o do cacique Juruna, e disse assim para Márcia: não é justo, vovó Márcia, não é justo, vovó Márcia, não é justo, vovó Márcia. E eu fiquei olhando aquela cena, e eu pensei assim: mas que sujeitinho à toa e atrevido. Porque ele nem sabe ainda o que é injustiça, já está reivindicando justiça. Daquele tamanho. E eu olho para esse texto, eu vejo um povo que foi injustiçado, perseguido. E esse povo faz uma declaração tão linda, porque eles encarnam Isaías capítulo 55, versos 6 a 8, mais ou menos, se não me falha a memória. Os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos e caminhos. Porque os nossos pensamentos e caminhos são limitados, são estreitados, não alcançam a mente de Deus, estão um nível acima. Mas esse povo,
eles encarnam essa verdade, eles entendem essa verdade, e por isso eles declaram: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. E essa declaração, ela é teologicamente impactante, poderosa, maravilhosa, porque eles foram julgados injustamente na terra, mas eles não colocaram Deus no banco dos réus. Eu repito. Eles foram julgados injustamente na terra, mas eles não colocam Deus no banco dos réus. Eles reconhecem que a injustiça humana, a calúnia humana, a perseguição humana não invalida, não anula a justiça divina. E isso é maravilhoso, porque às vezes parece que eu encarno o Antoninho na minha vida. Eu vejo determinadas coisas acontecendo e eu fico indignado e eu cruzo os meus bracinhos da minha criancice e imaturidade espiritual e eu armo um beicinho maior que o do cacique e juruna e fico dizendo assim: não é justo, papai do céu, não é justo, papai do céu, não é justo, papai do céu. Mas quem sou eu para determinar o que é justiça e injustiça? Os caminhos de Deus estão mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. É Ele quem sabe o que é justiça de verdade. Eu aprendo com isso. Esse povo me ensina que uma fé genuína, uma fé que é cheia do Espírito Santo, uma fé que é cheia da palavra de Deus, uma fé que é gerada não no triunfalismo, não na segurança terrena, nos benefícios terrenos, nos livramentos passageiros, mas uma fé que é gerada na provação, aquela fé genuína que é depurada na hora do aperto, na hora da perseguição, na hora da luta, na hora da tribulação. Eu aprendo com esse povo que a fé dele, ela não desmorona quando a promessa parecia distante, mas ela se mantém resiliente, ela se mantém perseverante, ela se mantém insistente, mesmo quando a dor grita mais alto. Porque quando a dor grita mais alto, a nossa tendência é cruzar os bracinhos, armar o beicinho e começar a questionar a Deus. Mas esse povo mostra ao contrário. E sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Quem é íntimo do trono de Deus não se desespera com o tribunal dos homens. Eles foram julgados pela terra, mas foram absolvidos diante de Deus. Eles foram julgados na terra, mas foram absolvidos pelo céu. O Salmo 103, versículo de número 6 diz assim: que o Senhor, Ele faz justiça e juízo a todo perseguido e oprimido. Em última análise, o que prevalece é a justiça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não importa a perseguição, não importa a tribulação, não importa se falam mal da sua vida, o que vai prevalecer é a justiça de Deus sobre nós. É a justiça de Deus sobre nós que vai prevalecer. Não é julgamento de homens, não é calúnia de pessoas, é a justiça de Deus. Porque Deus é um justo juiz. Porque no trono de Deus não há engano. Porque no trono de Deus há justiça verdadeira. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quem só reconhece isso
depois da vitória, ainda não entendeu quem está governando a batalha. Eu repito, quem só louva a Deus, quem só adora a Deus, quem só reconhece essa verdade, que no fim é a justiça de Deus que prevalece, quem só adora a Deus depois da vitória consumada, ainda não entendeu quem está governando a batalha. Deixa eu dizer uma coisa para você, já falei de Cassiane, mas se o Asaf Borba estivesse aqui nesta noite, ele estaria dizendo: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, porque a justiça de Deus está sobre a nossa vida, está sobre a vida da igreja. Então tranquiliza a sua alma. Tranquiliza o seu coração. Sossega. Não queira se explicar muito se estão te perseguindo, te injustiçando. Porque quanto mais explica, mais se complica. Deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. Que Deus é justo juiz. Quem são esses que cantam? O texto responde: os que creram que o trono sempre esteve acima do sistema. E a palavra de Deus diz que o sistema, ou que o mundo, ele jaz no maligno. O sistema, ele é governado por um principado, por uma potestade maligna, diabólica, satânica, infernal. Mas o versículo 4, na parte B, ele diz assim: por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Ah, irmão, que declaração poderosa. Quem são esses que cantam? Os que creram que o trono sempre esteve acima do sistema maligno, satânico, diabólico, infernal. Porque sabem, reconhecem que todas as nações virão e se prostrarão diante dele. Um dia, Hitler, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques. Um dia, todos terão que se dobrar e se curvar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o controle sempre esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Quem são esses que cantam? Os que não se desesperam com as injustiças, que sabem que Deus não perdeu as rédeas da história. Aqueles que sabem e têm a convicção no coração que apesar das lutas, tribulações e dificuldades, a vida não está à deriva como um barquinho no meio do mar. São esses que cantam, são esses que adoram, são esses que não perderam a disposição de louvar, são esses que não perderam a disposição de se render diante de Deus. A besta parecia dominar, o poder político parecia não acabar, a perseguição parecia não ter fim, mas no fim, sabe o que prevalece? É o governo, o domínio, a justiça do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que vai prevalecer no final. Não é a injustiça, não é a perseguição, não é a dor, não é o sofrimento, não é a calúnia, não é nada disso. Porque um dia, todos aqueles que praticam a injustiça terão que dar conta dos seus atos
diante de Deus. Eu fico olhando para o cenário do Brasil e eu penso, às vezes eu fico angustiado. E eu digo, meu Deus, quanta injustiça. Como que pode tanta injustiça num país desse? Você sabe do que eu estou falando. Como que pode um país estar vendido a um sistema corrupto como esse? Como que pode um país estar vendido, entregue a um sistema tão maligno, satânico, infernal como esse que nós vivemos nesse país? E isso traz um peso no meu coração. Mas na mesma hora eu lembro o que diz Apocalipse. Um dia, todos terão que dar conta dos seus atos diante de Deus. E o que vai prevalecer é a justiça do Senhor. Nada mais que isso. Mas aquele povo canta. E sabe por que eles cantam? Porque eles descobriram algo poderoso antes de morrer. Eles descobriram que STF não é eterno. Eles descobriram que Câmara dos Deputados não é eterna. Eles descobriram que o Senado brasileiro não é eterno. Eles descobriram que as injustiças desse mundo não é eterno e que um dia vai ter fim. Eles cantam porque eles descobriram algo maravilhoso, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E esse povo descobriu isso. É por isso que eles cantam. É por isso que eles adoram. É por isso que eles se entregam, mesmo depois de viverem um martírio. É por essa razão. Porque eles venceram a injustiça. Venceram a perseguição. Passaram pela grande tribulação. Pagaram com a própria vida. E por isso eles cantam. A único que é digno, se tivesse Benê Gomes aqui nesta noite. É por isso que eles cantam, ao único que é digno de receber a honra e a glória. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. É por isso que eles cantam. É por isso que eles adoram. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se nós realmente cremos que Jesus Cristo é o Rei eterno, nós não negociamos a verdade para caber na cultura e para evitar a rejeição. Se nós realmente cremos que Jesus é o Rei eterno, nós não trocamos as glórias da eternidade por segurança e benefícios terrenos. Se nós cremos realmente que Jesus é o Rei eterno, nós não negociamos a nossa lealdade. Nós não chamamos de normal aquilo que Deus classifica como anormal. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Quando tudo isso passar, só uma coisa vai permanecer. Quando toda injustiça, toda dor, toda tribulação, toda dificuldade, toda angústia da alma passar, só uma coisa vai importar. Se você não lembrar de mais nada do meu sermão nesta noite, só se lembra disso. Quando tudo passar, só uma coisa vai importar. Valeu a pena permanecer fiel a Ele até o fim. Valeu a pena permanecer fiel a Jesus até o fim. Está valendo a pena permanecer fiel a Jesus. Vai valer a pena permanecer fiel a Jesus. E João explica isso no capítulo de número 21. E vi um novo céu, e vi uma nova terra.
Porque já o novo céu e a nova terra e o mar já não existe. João declara isso em Apocalipse, capítulo de número 21. E João também vê algo surpreendente. Ele vê uma noiva, ele vê a nova Jerusalém descendo do céu, mas ele também vê uma noiva ataviada, adereçada, enfeitada, preparada para o seu noivo. E eu pergunto para você, quem é essa noiva? Enfeitada, adereçada. Essa noiva está aqui nessa noite. É a igreja de Jesus. Vai valer a pena, e João explica isso no verso de número 4 de Apocalipse 21. Lá já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque todas as coisas são passadas. Vai valer a pena permanecer fiel a Jesus até o fim. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E eu concluo dizendo o seguinte: os que cantam são aqueles que foram martirizados, mas que descobriram, através do sofrimento, da perseguição, da injustiça, da calúnia, eles entenderam que são mais que vencedores pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. O que nos separará do amor de Cristo? O perigo, a espada. O que tem essa capacidade de nos separar do amor de Cristo, como diz Paulo aos Romanos em capítulo número 8. E o apóstolo completa: porque estou bem certo que nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem são esses que cantam? Os que atravessaram a tribulação ou a pressão sem negociar a sua lealdade. Os que aprenderam a interpretar a história a partir de Deus e não do sofrimento. Os que continuam afirmando justiça mesmo sofrendo injustiça. E os que creram que o trono sempre estará acima do sistema maligno, diabólico, infernal desse mundo. São esses que cantam. Você faz parte desses que cantam? Você quer fazer parte desses que cantam, ou daqueles que cantarão? Talvez você enfrente ainda muita injustiça, muita perseguição, muita tribulação. Talvez você enfrente ainda muita dor, angústia na alma. Mas vai valer a pena permanecer fiel a Ele até o último dia. A igreja em pé, por gentileza, eu vou fazer uma rápida oração. Quem sabe você entrou aqui e esteja dizendo assim: mas a minha luta está tão difícil. Olha para esse pessoal. Esse pessoal foi martirizado. Esse pessoal foi trucidado. Esse pessoal foi picotado pela besta, pelo anticristo, pelo falso profeta. Eu não quero menosprezar a tua dor, a tua angústia, o teu sofrimento, não é isso. Eu não quero desdenhar da sua dor, não é isso. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que a minha tribulação é tão pequena, diante do que esses nossos irmãos estão enfrentando, já enfrentaram no decorrer da história. A minha luta é tão pequena, a minha dor é tão pequena, a minha angústia é tão pequena, diante do que esses irmãos enfrentaram. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pela
leitura do livro de Apocalipse, Senhor. Embora muitos tenham medo desse livro, Senhor, ele é um farol de esperança para a alma cansada, para a alma atribulada, angustiada, dolorida pelas tribulações e lutas. Mas eu te peço, Senhor, que nesta noite o teu Espírito venha nos renovar na tua presença. Eu peço, Senhor, que o Senhor cure as feridas da nossa alma. Que o Senhor passe o teu bálsamo, o óleo santo do teu Espírito sobre todas as feridas que estão na nossa alma, Senhor. E cura, Senhor, tudo aquilo que precisa ser curado. Senhor, liberta-nos de tudo aquilo que precisamos ser libertos. Senhor, restaura em nós tudo aquilo que precisa ser restaurado. Senhor, faz novo em nós tudo aquilo que precisa ser refeito, ó Pai, em nome de Jesus. Mas não nos deixa sair daqui nesta noite da mesma forma que nós saiamos daqui nesta noite, Senhor, transformados pelo poder da Tua palavra, cheios da Tua graça, cheios da Tua palavra e cheios da unção do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor, que se reúne aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe e uma boa semana em nome de Jesus.